Eu estou para falar de uma pessoa que eu conheci exatamente no ano de 1968 para 69, que é a Eleni Guariba, que, se não me engano, era e é Eleni Teles Guariba. Mas era a Eleni. E eu conheci duas Elenis, na verdade. Eu conheci uma que fazia teatro, que era a minha área profissional também nessa época. Eu estava no Teatro de Arena com Augusto Boal, Jean Francisco Guarnieri, todo esse pessoal, Paulo José, Miriam Muniz, uma turma de pessoas excepcionais, maravilhosas. E o Augusto Boal me apresentou a Eleni, porque ela tinha voltado de uma experiência de estudar teatro em Paris, com Roger Planchon, o teatro da cidade de Paris. Foi quando eu conheci a Eleni Guariba com esse lado, né? Era uma diretora de teatro, professora de teatro. Se não me engano, ela estava fazendo, ou já tinha feito, com o Teatro da Cidade de Santo André, uma peça chamada Georges Dandan, de um autor francês. E esse conhecimento ficou, digamos, num terreno um pouco mais superficial, como se dão essas amizades que depois vão se aprofundando. E eu acredito até que isso tem a ver com essa outra Eleni que eu conheci, que já nessa altura, tanto eu quanto ela eu não posso garantir, porque eu nunca perguntei isso a ela, mas eu já participava de uma organização de esquerda que se propôs à luta armada aqui no Brasil, a Vanguarda Popular Revolucionária, a qual a Eleni se integra em algum momento da vida dela, que eu não sei, porque é óbvio dizer que essas coisas eram clandestinas ou semi-clandestinas. Você não saía por aí anunciando, olha, eu sou guerrilheiro. Então, a segurança era a base dessa atividade. E essa Eleni eu conheço mais à frente, porque há um período de 2 anos, que vai do final de 68, quase 2 anos e pouco, até o início do ano de 71, eu fui feito prisioneiro. A Eleni também, mais tarde, pelo que eu fiquei sabendo, depois lendo, vendo alguma informação a respeito, ela também é presa. E no período da prisão, do presídio Tiradentes, havia um dia por semana, era o sábado, em que os familiares podiam visitar os prisioneiros. E aí eu tive a oportunidade também de falar um pouco mais com a Eleni. Essa Eleni da prisão é a que mais me marcou, claro, não só pelo aspecto que envolvia tudo isso, mas por saber que há um momento talvez mais difícil, mais duro, claro, é aquele no momento que você é preso. A tortura era uma coisa, além da humilhação moral, talvez, ou psíquica, que procuravam impor à pessoa, ela era sofrida pelas dores, né, pelas coisas que faziam, se vocês já leram a respeito, os instrumentos e tudo que era permitido, porque você é colocado nu diante de um grupo de pessoas e eles fazem com você o que bem entendem. Tudo que vocês puderem imaginar e mais alguma coisa. Eu imagino para as mulheres, porque os torturadores eram sempre homens. Ela saiu do presídio Tiradentes e um dia alguém me procurou, não foi ela, foi alguém que foi intermediário, falou, Eleni queria encontrar com você, e marcamos um encontro num lugar em que nós convivemos pouquinho, mas convivemos, que foi o Teatro de Arena. Ela veio com um propósito muito firme.
E nisso eu acho que se pode destacar um pouco do caráter e da integridade e da disposição de luta no caso da Eleni, porque ela veio com o propósito de me convencer a continuar a minha militância naquele momento. A Eleni queria continuar. Eu disse para ela, tentamos, né, usar os nossos argumentos nessa conversa. Ela dizia que, diante da dificuldade, diante do número de prisões e tal, aqueles que tivessem a possibilidade de fazer algum trabalho para manter a unidade, a união, refazer algumas coisas, alguns fios desencapados, e que aquilo era importante até para o pessoal que estava preso, para eles se estimularem, para eles sentirem que não estavam ali abandonados. Vários desses argumentos ela usava e dizia que tinham exemplos históricos, isso eu me lembro, como era o exemplo do Che, que todo mundo sabe como é que morreu, também barbaramente torturado. Há uma foto dele quase que desfigurado. Esses assuntos foram levantados. Não tive argumentos suficientes para... E eu entendo o ponto de vista dela. Às vezes, quando você entra na briga, é para ir até o final. Aqueles que ganhavam a liberdade e depois eram presos a segunda vez, a maioria deles morreu. Inclusive a Eleni. E eu dizia para ela, eu não quero morrer ainda. Eu acho que eu posso ter muito... Nenhum de nós éramos novos, eu tinha 27 anos. Ela deve ser, eu não sei o ano que ela nasceu, ela era mais nova do que eu, com certeza, um pouquinho, não muito, mas um pouquinho. Muitos tiveram essa coragem, mesmo, não sei se internamente, sabendo que poderiam enfrentar momentos difíceis. E foi uma conversa dura, mas respeitosa. E isso ficou marcado. Esse encontro é inesquecível, né? Foi de fato essa última vez que a vi. E fiquei sabendo depois algumas coisas, né, em que condições ela foi assassinada. Foi numa casa em Petrópolis, eu sei disso porque uma outra companheira nossa, a Inês Etienne Romeu, que também passou pelo mesmo lugar e ouviu os gritos da Eleni. Foi uma testemunha auditiva de um sofrimento que deve ter sido atroz, porque são verdadeiros animais, né? Porque a gente sabe que o homem é capaz de muita coisa. O mais difícil é hoje dar um testemunho sobre a Eleni Guariba e você ter na presidência da República um torturador. Isso eu não consigo, na minha cabeça, explicar como é que o país pode regredir dessa maneira. Você elegeu um sujeito que defende a tortura publicamente e que disse que naquela época deviam ter matado mais 30 mil pessoas. Esse homem é eleito presidente da República Federativa do Brasil. Não sei porquê, não sei o que levou a isso. O que parece é que o Brasil desconhece a sua própria história, ou a história da humanidade, para se deixar levar por um caminho doloroso. Eu fico pensando, né? E eram várias as mulheres que se dedicaram a isso, e elas eram duras, mais duras do que muitos de nós. Eu me lembro da Yara Elverberg, eu me lembro da Dulce Maia, eu me lembro da Renata Ferraz, eu me lembro da Eleni, e tem outras que naquele momento
batalharam, lutaram e foram pessoas, foram companheiras de extrema candura, né? As mulheres eram minoria naquele tempo nesses movimentos. Eram muito valorosas, todas elas, sem exceção, mas elas constituíam ainda uma minoria. Hoje você tem muito mais mulheres lutando pelos seus direitos em várias áreas e tal. E eu fico pensando, né, se nós tivéssemos hoje aí algumas Helenise, Yaras, podia tomar mais força até o movimento, né, nesse sentido. É mais ou menos isso.